Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores deputados, senhoras deputadas, minhas senhoras e meus senhores. A proposta que hoje apresentamos parte de uma realidade que se tornou impossível de ignorar. Os fenómenos climáticos extremos estão a tornar-se mais frequentes, mais intensos e mais imprevisíveis. Cheias repentinas, deslizamentos de terras e eventos meteorológicos severos estão a provocar impactos cada vez mais significativos. As recentes intempéries vieram mostrar-nos isso de forma muito clara. Vimos habitações afetadas, vimos pequenos negócios com prejuízos significativos, vimos equipamentos e infraestruturas municipais fortemente danificados. E perante esta realidade, há uma questão essencial que devemos colocar. Que cidade queremos ser perante estes desafios? Uma cidade que reage apenas quando os problemas surgem ou uma cidade que se prepara antecipadamente para os enfrentar? Porque uma coisa sabemos, estes fenómenos vão repetir-se. O que não sabemos é quando, onde ou com que intensidade. E é precisamente por isso que não podemos esperar que as catástrofes aconteçam para começar a agir. Nesse sentido, Lisboa não pode viver de reação em reação. Infelizmente, demasiadas vezes o que vemos é uma lógica diferente. Cada dificuldade é tratada como um episódio isolado, cada crise como um problema momentâneo. Mas entre improvisar e planear, nós escolhemos sempre planear. E recusar esta proposta é, no fundo, escolher continuar à deriva, reagindo sempre depois dos problemas acontecerem. Porque aquilo que hoje propomos é organizar, financiar e monitorizar de forma estruturada a resposta municipal às intempéries. Não se trata de uma crítica àquilo que já foi feito. Trata-se de fazer uma proposta para fazer mais e melhor. Sabemos todos que os municípios são a primeira linha de resposta em situações de emergência. São as autarquias que chegam primeiro às populações, que avaliam os danos, que mobilizam meios, que ajudam a repor a normalidade. Mas uma cidade resiliente não é a cidade que reage melhor às crises. É a cidade que se prepara melhor para essas crises. E neste sentido, o que propomos é a criação do programa Lisboa Protege Mais, para garantir uma resposta municipal rápida, coordenada, transparente e justa no território. Um programa que se organiza em 3 eixos. O primeiro, a reconstrução e reparação. Quando ocorrem eventos desta natureza, é essencial garantir intervenções urgentes em habitações, em comércio local, em associações, em equipamentos municipais afetados. Mas é igualmente essencial agir rapidamente no espaço público, em arruamentos, drenagens, iluminação e arvoredo. O segundo eixo, proteção das famílias e do tecido económico. Sabemos que muitos cidadãos e muitos pequenos negócios ficam em situações muito difíceis após estes episódios. Por isso, defendemos apoios diretos, simples e de rápida atribuição. Apoios que devem ser articulados com as juntas de freguesia, porque são elas que conhecem melhor as necessidades concretas das populações. O terceiro eixo, a resposta no espaço público, falamos do reforço da capacidade operacional do município para garantir maior rapidez na intervenção. Falamos também da identificação e priorização das zonas críticas e propomos ainda a apresentação de um plano de prevenção que permita à cidade antecipar melhor os riscos. Mas esta proposta contém também aquilo que consideramos ser uma dimensão estratégica, a criação do Fundo Municipal de Resiliência e Resposta às Catástrofes, um instrumento financeiro que, se for implementado, poderá transformar a forma como Lisboa se prepara para enfrentar estes fenómenos. Desde logo porque poderá tornar-se um mecanismo permanente. Em vez de reagir sempre do zero, a cidade passaria a dispor de um instrumento estruturado, preparado e financeiramente sustentado para responder quando surgem situações de emergência. Em segundo lugar, este fundo pode tornar-se também um instrumento essencial no cofinanciamento europeu. Ter um fundo dedicado permitiria a Lisboa mobilizar mais recursos externos e multiplicar o impacto do investimento público.
Em terceiro lugar, este fundo pode funcionar como uma reserva financeira para eventos extremos, garantindo que a cidade tem capacidade de resposta imediata quando as circunstâncias o exigem. Porque a adaptação climática faz com planeamento e faz com instrumentos financeiros próprios. Minhas senhoras e meus senhores, esta recomendação propõe ainda que o programa disponha de um envelope financeiro inicial de 3 milhões de euros, garantindo capacidade de resposta imediata. E propõe ainda mecanismos claros de acompanhamento e prestação de contas, com relatórios regulares a esta Assembleia e divulgação pública das informações relevantes. E sem que seja necessário a criação de medidas de exceção, como tantas vezes acontece em situações de emergência. Porque, numa matéria como estas, há 3 princípios que devem orientar sempre a ação pública: a rapidez na resposta, a equidade no apoio e a transparência na utilização dos recursos públicos. Lisboa é hoje uma cidade dinâmica, complexa, cada vez mais exposta aos desafios das alterações climáticas. E perante estes desafios, a cidade não pode limitar-se a reagir, tem de se preparar. Pois quando chegam as intempéries são necessárias respostas rápidas. A cidade não pode deixar que quem foi afetado fique à mercê da burocracia, da lentidão e da incerteza. Para terminar, importa ainda referir que perante fenómenos que sabemos irão repetir-se, temos 2 opções: ou continuamos a reagir episódio a episódio, ou preparamos a cidade de forma estruturada. Nós escolhemos preparar Lisboa, reforçar a sua resiliência e garantir que tem instrumentos para proteger melhor as pessoas, o território e a economia local. Porque governar uma cidade é também antecipar os riscos e proteger o futuro dos seus cidadãos. Muito obrigado.